Esse aqui é o último guideline que a gente tem da European Respiratory Society e da American Thoracic Society sobre o uso da ventilação não invasiva na insuficiência respiratória aguda. Então, ele dividiu os pacientes aqui em diferentes categorias, diferentes recomendações e diferentes níveis de evidência, tá? Então, primeiro, onde eles não fizeram recomendação, não é que eles não recomendam o uso da ventilação não invasiva nesses casos, mas não tinha evidência suficiente para eles fazerem algum tipo de recomendação. Então, eles preferiram não fazer nenhuma recomendação, tá? Então, por coincidência aqui, ó, em 2017, eles falaram de pandemia de doenças virais, né? Que logo em seguida a gente veio aí com a pandemia do Covid, então eles não fizeram recomendação, porque tem muito poucos estudos, ou pelo menos tinha, né? Porque por conta lá da H1N1, da MERS, da SARS, não tinham tantos estudos quanto a gente teve agora no Covid. Terminando essa pandemia, provavelmente a gente vai conseguir fazer um guideline com uma recomendação sobre doenças virais pandêmicas. Ele fala aqui da insuficiência respiratória de novo, né? De novo, são condições geralmente relacionadas à hipoxemia, tá? E ele fala aqui também da exacerbação aguda de asma. Então, não é que não é para utilizar, simplesmente esse guideline achou que não tinha evidência suficiente para fazer uma recomendação, tá? Com relação aqui, ó, a insuficiência respiratória, deixa eu só limpar um pouquinho aqui a tela para a gente enxergar direito, tá bom? Ó, com relação aqui agora, ó, a insuficiência respiratória pós-extubação e com relação à prevenção da hipercapnia no DPOC, ele fala para não fazer. O que ele quer dizer aqui? Sabe aquele paciente que a gente extuba e daqui a algumas horas ele evolui com insuficiência respiratória aguda? Então, a chance de falha desse paciente é muito alta. Então, ele fala, não faça ventilação não invasiva, reintube o seu paciente. Tá bom? Então, estubou o paciente, daqui a algumas horas ele evoluiu com insuficiência respiratória, a maior chance de sucesso para a gente é reintubar esse paciente e não instituir ventilação não invasiva, tá bom? E com relação que ele fala aqui, ó, dessa prevenção de hipercapnia C, é que alguns autores estudaram a VNI como se fosse de uma maneira profilática no DPOC para ele não evoluir com hipercapnia ao longo do tempo. Então, não é aquele DPOC já que chega exacerbado, não é aquele DPOC que chega com pH em acidemia, aquele paciente que tem hipercapnia, mas o pH é normal, tá? Então, para o paciente que tem hipercapnia, mas pH normal, eles não recomendam fazer ventilação não invasiva. Deixa eu tirar aqui de novo da tela para a gente ver. E agora, as situações onde ele recomenda, onde ele fala aqui, ó, do it, né? Onde que ele fala? Então, exacerbação do DPOC, então DPOC que chega exacerbado lá no seu serviço, chega descompensado, né? Qual que é o grau de evidência aqui, ó? Alta. Então, o mais alto grau de evidência que a gente tem do uso da ventilação não invasiva é para o DPOC exacerbado, aquele cara que chega com desconforto respiratório, uso de musculatura acessória, rebaixamento do nível de consciência, o pH já está ali com acidemia, hipercapnia, tá bom? Então, esse é o cara com mais alto grau de evidência de sucesso da ventilação não invasiva. A gente tem também aqui, ó, o edema de pulmão cardiogênico, tá? E ele coloca aqui com qualidade de evidência moderada, tá? Então, o edema agudo de pulmão também é uma das situações onde a gente tem mais sucesso do uso da ventilação não invasiva. Pacientes pós-operatório, qualidade de evidência aqui também moderada. Muitos pacientes em pós-operatório evoluem com hipoventilação, atelectasia, e o uso da ventilação não invasiva nesses pacientes sim leva à reversão desse quadro de insuficiência respiratória aguda, tá? Uso da ventilação não invasiva em cuidados paliativos também tem evidência moderada, tem que tomar bastante cuidado com esse uso em cuidados paliativos, se aprofundar em quais são as reais indicações do uso da ventilação não invasiva em cuidados paliativos. A gente não pode usar isso para prolongar a vida do paciente de maneira fútil, e sim para trazer conforto, né, para esse paciente. Em pacientes
são imunocomprometidos, a gente também tem bastante sucesso da ventilação não invasiva nesses pacientes, eles costumam evoluir com insuficiência respiratória hipoxêmica e a VNI tem bastante sucesso na reversão dessas insuficiências respiratórias. Aqui, ó, pós-extubação de novo, mas naqueles pacientes de alto risco, e aí como que a gente faz o uso nesses pacientes de alto risco? A gente não pode extubar e esperar ele evoluir com insuficiência respiratória. Nesses pacientes de alto risco, a gente extuba e imediatamente após a extubação, a gente já coloca a VNI, que é o que a gente chama de VNI profilática ou preventiva, tá bom? Então você extuba e já imediatamente coloca na ventilação não invasiva nesses pacientes considerados de alto risco. Nas diretrizes brasileiras de ventilação mecânica, tem um quadrinho lá descrevendo quais são esses pacientes de alto risco, tá? Mas vê aqui, ó, que a qualidade da evidência já é mais baixa. Em pacientes de trauma, ele coloca para fazer com evidência moderada. E em pacientes em desmame, né? Pacientes hipercápnicos e desmame. Qual que é esse uso no desmame? É aquele uso que a gente faz para acelerar o desmame, então a gente usa como uma estratégia facilitadora da VNI. Eu estubo o meu paciente antes de que ele seja capaz de tolerar um teste de respiração espontânea totalmente, e eu termino de fazer o desmame dele na VNI. Então, quem é o cara que mais se beneficia dessa estratégia? É o paciente DPOC. Então, ao invés de eu terminar o meu desmame na ventilação invasiva e esse paciente correr o risco de evoluir com uma infecção pulmonar, uma pneumonia associada à ventilação, eu estubo esse paciente, coloco direto na VNI e termino de fazer esse desmame na ventilação não invasiva, tá certo? Então, quando a gente fala aqui de reconhecer, né, o paciente para o uso da ventilação não invasiva, e a gente olha para esse quadro, quem são os pacientes que a gente mais vai indicar? Então, são esses pacientes onde ele fala aqui, ó, faça um passarinho aqui do guideline e vai procurar esses pacientes. Para esses pacientes que está escrito não faça, não tem nenhum. Esse paciente a gente não deve indicar a ventilação não invasiva, e para esses que ele não fez emendação, mas a gente tem artigos que suportam o uso da ventilação não invasiva neles, desde que com todos os critérios e cuidados que a gente conhece e que a gente está falando aqui, tá? Fatores que a gente vai considerar quando a gente tem um paciente com insuficiência respiratória hipercápnica. Tá? Então, isso faz parte da seleção do paciente, entender qual que é o tipo de insuficiência respiratória dele, hipercápnica ou hipoxêmica. A gente sabe que a maior taxa de sucesso da ventilação não invasiva são nos hipercápnicos. Mesmo assim, a gente tem que tomar aí alguns cuidados, tá? Então, qual que foi a causa dessa insuficiência respiratória hipercápnica? Fatores que levam a um desfecho favorável, né, da ventilação não invasiva. Então, pacientes com DPOC, ó, doença pulmonar obstrutiva crônica, algum tipo de restrição extrapulmonar e pacientes com edema pulmonar cardiogênico. Só fazendo um parênteses aqui, que o edema pulmonar cardiogênico, na maioria das vezes, ele cursa com insuficiência respiratória hipoxêmica. Um pequeno número de pacientes com edema pulmonar cardiogênico desenvolvem insuficiência respiratória hipercápnica, tá bom? Mas é um fator favorável ao sucesso da VNI. E fatores adversos à VNI nesse paciente hipercápnico são aqueles pacientes que são fibrose pulmonar ou por uma pneumonia isoladamente, um paciente que não tem nenhuma comorbidade pulmonar e ele está com uma pneumonia e evoluiu com insuficiência respiratória hipercápnica. Outros fatores que a gente vai considerar e que ele chamou aqui, ó, de estado, né? Mas na verdade são basicamente critérios aqui de funcionalidade, tá bom? Então, se o paciente tem um status de performance insatisfatório, ou seja, ele é incapaz de sair de casa sem ajuda, ele requer ajuda para se lavar, para se vestir, ou seja, esse cara em casa ele já é um paciente dependente, ele tem uma funcionalidade mais baixa, provavelmente a chance de sucesso para esse paciente também é menor na ventilação não invasiva. Pacientes com muitas comorbidades e baixo índice de massa corporal também são fatores desfavoráveis ao sucesso da ventilação não invasiva. Então, quando você vê um paciente que carrega essas características, você já sabe que a chance de sucesso dele já é menor do que aquele paciente que não tem essas características. A gravidade da doença também vai afetar,
tá? Então, se você tem uma insuficiência respiratória tardia, ó, tá vendo? Ó, desenvolvimento tardio respiratório hipercapnica após admissão, ou seja, depois de vários dias de internação, seu paciente evolui com insuficiência respiratória hipercapnica, a chance de sucesso desse paciente também é menor. Paciente com acidose metabólica coexistente ou baixa que cursa junto com paciente séptico, né? São características de paciente séptico, a chance de sucesso também é menor. Paciente com acidemia grave, ó, pH menor que 7,25, também aí é um marcador de menor sucesso da sua ventilação não invasiva. Paciente que está evoluindo com falências de outros órgãos que não só o pulmão. Então, seu paciente está aí com uma insuficiência respiratória, mas esse paciente também pode ter, por exemplo, uma insuficiência do sistema cardiovascular, ele está necessitando usar droga vasoativa. Então, isso também pode levar a uma piora do desfecho da sua VNI. Esse paciente está evoluindo com insuficiência renal também, além da insuficiência respiratória. Então, quanto mais falências orgânicas o seu paciente tem, menor a chance de sucesso da ventilação não invasiva também. Paciente com imagem de consolidação, frequência respiratória maior que 30, hipotensão, apesar já do paciente ter recebido volume, né, ressuscitação com fluidos, ou seja, ele está precisando usar droga vasoativa, e um Glasgow menor que 11, isso também leva aí a uma menor chance de sucesso. Eosinopenia, né, menos que 50 células por microlitro, ureia elevada, hipoalbuminemia e incapacidade de lidar com secreções. E esses critérios no paciente hipercápnico mostram aí um paciente que tem menos chance de sucesso. E na insuficiência respiratória hipoxêmica? Quais são os fatores que a gente vai levar em conta? Então, também a causa da insuficiência respiratória hipoxêmica. Quais são causas favoráveis? Aqui, né, os fatores favoráveis. O edema pulmonar cardiogênico, pacientes pós-operatório e pacientes com relação PO2 e FO2 maior que 200. Quais são os adversos, né? Ou seja, aqueles que cursam com menor chance de sucesso? Relação PO2 e FO2 maior que 200 ou menor que 150, ou seja, aqueles pacientes hipoxêmicos moderados ou graves. Então, quanto mais grave a hipoxemia, menor a chance de sucesso com a ventilação não invasiva. A gente já sabe que, historicamente, o sucesso da ventilação não invasiva em hipoxêmicos é mais baixo. A gente vai ver isso daqui a pouco também, tá bom? Então, nesses pacientes com insuficiência respiratória hipoxêmica, quais são já preditores de falha da minha ventilação não invasiva? Pacientes que têm relação menor que 150, aqueles que na ventilação não invasiva mantêm volume maior que 9 ml por quilo. Então, se o seu paciente está mantendo um volume maior que 9 ml por quilo na ventilação não invasiva, isso já é um preditor de possível falha desse paciente. A pontuação de gravidade do seu paciente, então a gravidade do seu doente, o APACHE dele, o SOFA, o SAPS, quanto mais grave o seu doente, menor a chance de sucesso. E o ACORD Score, que não é tão novo assim, é lá de 2017, mas que se popularizou agora em 2020 com a pandemia, né? Ele ganhou mais notoriedade, ficou mais conhecido aí por todo mundo. Se você tem um ACORD Score maior que 5 depois da sua primeira hora de VNI, isso também é um preditor de falha do seu paciente, tá? Então, dentro dessa escolha do paciente, por que se faz necessário ter esse cuidado de escolher qual paciente que a gente vai indicar ou não a ventilação não invasiva? Então, nesse estudo aqui, a gente vai ver os diferentes causas de insuficiência respiratória e a chance de sucesso dos pacientes. Então, esse primeiro grupo de pacientes aqui, ó, são pacientes com edema agudo de pulmão, tá? A taxa de falha deles é essa aqui, ó, 21,4%. Então, 1/5 desses pacientes falham na ventilação não invasiva, ou falharam, né, nesse estudo. 21,4% aqui, essa segunda barra, foi a taxa de mortalidade geral desses pacientes, e esse 83,3% é a taxa de mortalidade dos pacientes que falharam na ventilação não invasiva. Então, quando o seu paciente falha, aqui, 21% que falharam, 83% dos pacientes morreram.
Por isso que a VNI tem que ser bem indicada, a gente tem que evitar a todo custo a falha, porque a gente sabe que esses pacientes que falharam na ventilação não invasiva têm uma taxa de mortalidade maior. Aqui, ó, os pacientes com exacerbação da DPOC, DPOC descompensado, a taxa de falha desses pacientes, 26,9%, então em torno de 1/4 dos pacientes falharam na ventilação não invasiva. A mortalidade geral desse grupo de pacientes foi de 28%, e dos pacientes que falharam na ventilação não invasiva, mais de 50%, 57% de quem falhou dos pacientes DPOCs morreram. Pacientes com insuficiência respiratória hipercápnica, mas que não eram DPOCs, taxa de falha de 31%, então em torno de 1/3 dos pacientes falham. 31% também foi a taxa de mortalidade geral, e 30% foi a taxa de mortalidade daqueles pacientes que falharam na VNI. Então, vê que a diferença entre o paciente ter DPOC ou não também muda aqui, ó, a mortalidade naqueles que falharam na ventilação não invasiva. A gente tem aqui os pacientes com insuficiência respiratória pós-extubação, que foi aquele caso que eu falei. A gente extuba e daqui a algum tempo o paciente evolui com nova insuficiência respiratória. Olha a taxa de falha desses pacientes, 54% nesse estudo. Tem alguns estudos que esse número é maior ainda. Por isso que lá no guideline da ATS e da IRS, eles não recomendam o uso da ventilação não invasiva na insuficiência respiratória pós-extubação, porque a taxa de falha é muito alta. A mortalidade geral desse paciente foi de 27%, e dos que falharam na VNI foi quase 50%, ó, 46%. Então, com uma taxa alta de falha, o paciente que falha, 50% deles morrem, por isso que não é recomendado. E olha a insuficiência respiratória hipoxêmica, olha a taxa de falha, 73%. Então, 3/4 dos pacientes hipoxêmicos falham na ventilação não invasiva. Então, quando eu disse que historicamente a gente já sabe que os pacientes hipoxêmicos têm uma taxa de sucesso menor na ventilação não invasiva, é isso. Compara esse paciente hipoxêmico com esse paciente DPOC. Olha a diferença na falha, né? A grande maioria dos pacientes hipoxêmicos realmente não vai muito bem na ventilação não invasiva. Mortalidade geral 42%, e quem falhou quase 55%. Quais foram as causas, né, dessas falhas na ventilação? Então, a grande maioria aqui, 86 pacientes, foi por esforço respiratório, né, aumento do trabalho respiratório, 74% por hipoxemia refratária, então, no caso desses pacientes hipoxêmicos, que mesmo com a ventilação não invasiva, não conseguiam reverter a hipoxemia. Depois, como terceira causa aqui, a gente vê a intolerância à máscara, 9 fatores relacionados à cirurgia, depois alterações cardiovasculares, acidose respiratória refratária ao uso da ventilação não invasiva, outros o desconhecido, e por último aqui, secreções, tá? Então, foram as causas de falha